batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, nós estamos reunidas aqui mais uma vez para fazer o nosso programa Batom e Bate-Papo e para abençoar você. Hoje nós queremos falar sobre viver, mas não apenas viver de qualquer maneira, mas viver intensamente. E eu tenho certeza que hoje nós temos aqui 4 mulheres que vivem intensamente. E nós vamos compartilhar aqui sobre esse assunto tão gostoso, tão bom, tão importante e, com certeza, bíblico. E é sobre esse ponto de vista que nós queremos compartilhar com você sobre esse tema. E quero, então, receber aqui as pastoras. Vou começar hoje aqui com a pastora Dalva. Tudo bom, Dalva? Olá, pastora. Olá, meninas. Olá. Muito bom estar aqui, gente. Pastora Marília também, que está aqui comigo. Olá, você também, que é ouvinte, muito especial para nós, né, pastora Márcia? Toda semana a gente fica esperando para chegar essa hora. Amém. Pastora Valéria. Olá, queridos. Fiquem bem animados aí hoje, porque nós vamos falar a respeito disso. Com certeza. Bem, eu quero introduzir aqui o nosso assunto e comentar um pouco a respeito desse tema, sobre viver intensamente, ok? Porque muitas pessoas, às vezes, pensam que viver intensamente está associado a coisas exteriores. Mas, com certeza, não é isso que a Bíblia diz. E eu quero já trazer essa pergunta para você. Será que isso é possível nos dias de hoje? Bem, eu creio que viver intensamente não é uma expressão comum no meio da igreja. Talvez você mesmo nunca ouviu uma palavra com esse tema. Verdade. Infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, está mergulhado um pensamento de que viver intensamente está associado a coisas pecaminosas. Alguns pensam ou presumem que o pecado é que produz intensidade, mas isso é um grande engano. Na verdade, aquele que vive no pecado está perdendo e não está desfrutando a sua vida. Todo prazer ele tem um preço. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega para essas pessoas. Mas existe também aquela ideia de que somente as pessoas que são ricas podem realmente desfrutar dos prazeres da vida e que os outros deveriam se contentar com uma vida cheia de contas para pagar, trabalhos e muita dificuldade. Mas esse também é um equívoco. O Senhor Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso está registrado em Lucas 12:15. Bem, todos nós passamos por lutas, dificuldades, frustrações, mas isso não deveria nos impedir de viver uma vida feliz. Sabe, Deus te deu uma vida para ser desfrutada e não para ser carregada como um fardo pesado. Na Bíblia, nós encontramos o segredo de uma vida plena, abundante e feliz. Você realmente pode viver cada momento com a intensidade que a vida merece. Por isso, nós estamos hoje aqui, para falar para você, para contar para você algumas verdades espirituais sobre como viver plenamente. É possível viver plenamente? Se é possível, como? O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Eu quero, então, já começar aqui conversando com as pastoras a respeito desta pergunta. É possível realmente viver intensamente? Ou isso é apenas um slogan? Pastora Marília. Pastora, nós que somos, né, filhos amados, temos tantas promessas de Deus para a nossa vida. É lógico que se nós formos olhar para as circunstâncias, né, as adversidades,
frustrações, dificuldades, nós vamos nos deter a elas. Mas, definitivamente, né, o Senhor, na sua palavra, ele já nos disse isso. Eu gosto muito do texto de João 10:10, testa aí de cor. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Então, essa abundância de vida que o Senhor está dizendo nesse texto fala justamente de intensidade, de viver os seus dias felizes aqui na Terra. Será que Deus nos faria tão perfeitos e para viver uma vida mais ou menos, ou até derrotada? Eu creio que não. Eu creio que a proposta, a vontade de Deus sempre é uma vida abundante e abençoada para nós. Com certeza. Agora, muitos têm essa ideia realmente dos extremos, né? Isso. Então, viver uma vida intensamente ou está associada àqueles prazeres pecaminosos ou coisas mundanas, extravagantes, ou então está associada a uma vida extremamente assim espiritual, reclusa, ou daquelas pessoas que passam uma aparência de uma espiritualidade assim completamente à parte do que está acontecendo na face da Terra, né? Vive em outra dimensão. Como que é esse viver intensamente, pastora Valéria? Como que você vê isso e como que você tem entendido isso na sua vida? Existe a vida que vale a pena ser vivida, né? Eu Amém. me lembro uns anos atrás, quando um pastor foi orar por mim no dia do meu aniversário, e ele orou no Salmo 90. Eu nunca esqueci aquilo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. Nós sabemos que essa sabedoria, ela é bíblica, né? Existe uma sabedoria que é humana, que é terrena, mas para que você viva intensamente, você tem como ter acesso a essa sabedoria e tem como desfrutar de uma pessoa. Interessante que nenhuma dessas pessoas que são adoradas no mundo, que se sentem como um Deus, eles disseram que a pessoa deles era Deus. E nenhum deles se intitularam como a vida, mas Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando eu desfruto de Cristo, de tudo que está junto dele, inclusive as verdades espirituais que ele trouxe e que ele praticou, eu estou vivendo uma vida intensa. Que ótimo. Então, nós temos aqui 4 mulheres que vivem intensamente. Eu penso que viver Dalva. também intensamente, pastora, é viver uma vida feliz. Sim. Né? Eu sou feliz. Só que algumas pessoas ligam felicidade com falta de problema, ausência de problema. Mas nem sempre eu estou sem problemas. Não quer dizer que eu vou ser feliz só quando eu estiver sem problemas. Mas eu tenho que ter uma vida satisfatória. Eu sou feliz, apesar de alguns problemas. Talvez nós não ouvimos muitas palavras e afirmações como essa dentro da igreja, porque talvez as pessoas tenham um certo receio, né, dessa afirmação de ser feliz. Mas é claro que a vida com Deus está associada à eternidade, porque a eternidade, na verdade, ela já começou para nós. Sim. Ela não irá começar. Nós vamos, na verdade, ter o nosso corpo transformado, mas a vida eterna já está dentro de nós. Então, acho que é muito importante a gente aprender a entender isso, viver intensamente. É possível? A vida cristã é viver intensamente? Então, por que muitas pessoas, muitos irmãos, né, vivem uma vida de derrota? Como se isso traduzisse a vontade de Deus. O que você acha, Marília? Pastor, até antes de você fazer essa pergunta, eu estava pensando, né, que às vezes a vida cristã, para muitas pessoas, ela é um estigma, né? Quem está do lado de fora, elas relacionam como um sacrifício, né? E eu me lembro que teve uma pessoa, o Naor fala muito isso, né, meu esposo. Chegaram para ele e falaram, não dou conta de ser crente, não. Nossa, ser crente é difícil demais, né? E ele falou, nossa, por quê? Não, é que tem que deixar disso, tem que aquilo, né, obedecer e não tal. Pode, não sacrificar, pode. É isso. Pode isso, não pode aquilo. E ele escutou e ele deu uma resposta. Ele falou, olha, eu quero dizer para você que a vida cristã ela não é difícil. Ela é impossível. Ela é impossível. Acho que a pessoa falou, nossa, pior que eu imaginava. Muito pior. Porque realmente a nossa vida ela é uma vida de dependência de Deus. Isso. Né? Nós não, como a pastora Dalva falou, não é uma vida que nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nossos olhos não estão aqui, nossos olhos estão no Senhor. Então, uma vez que eu decido, eu acho que a palavra certa aqui para nós, pastora, é escolha.
Eu escolho ser feliz. Porque as circunstâncias, para minar a nossa fé, é como essa pergunta que você disse. Por que muita gente vive derrotado? É porque está lá, coloca os olhos lá, coloca os olhos no passado, nas frustrações, nas decepções, nas mágoas, e não resolve. E vai seguindo o curso da vida, deixando um monte de porta aberta, um monte de problema sem resolver. Então, resolve o problema. Na verdade, a vida sem Deus é muito mais difícil. É. Né? Porque isso que você falou, a vida cristã, ela é impossível. Mas é porque está baseado no que a Bíblia fala. Não mais eu. Mas Não Cristo. mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pastor, eu Então, gosto se também- Cristo vive em Isso. mim, eu vou viver Amém. intensamente. Isso. Me lembrei de um versículo que fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o que é esse poder de Deus? É a vida de Cristo em nós. Né? Eu quero falar para a senhora que a senhora é um bom modelo de quem vive feliz. Mas é, porque antes de eu... Obrigada, Valéria. Não, eu estou falando sério. Antes de eu E olha que você me conhecer a conhece, senhora... antes de eu conhecer a senhora e também a senhora, eu me lembro que nós viemos de um contexto, irmãos muito amados, mas eu olhava, às vezes, para a vida da esposa do pastor, eu falava assim, meu Deus, tomara que meu marido não tenha chamado. Ser crente é ruim, mas ser pastor ou esposa de Que pastor... é isso, gente? Ele vai ter esse Esse aí castigo é a pra mim. última opção. Mas assim, eu É muito olhava para castigo. vocês levavam uma vida simples. E levam. Mas, assim, foi interessante como, assim, havia uma leveza. Eu não sei explicar. Eu falei, gente, ser esposa de pastor é bom. Eu não vou rejeitar se Deus chamar meu marido. Mas isso é muito importante, irmãos. Olha, porque mas isso... é a maneira como você vive, né? Sim, mas isso que você está falando, dentro também daquilo que a Marília colocou aqui, que as pessoas às vezes olham para o crente e ele pensa, não, ser crente é muito ruim. É por causa da lente que as pessoas usam. A lente é a lente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é baseado no pode e não pode. Então, para muitos, ser crente é não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas só que para muitos crentes, a vida cristã também é assim. É verdade. Porque é baseado no não pode, na lei, né? Não faça. E aí a vida vira um fardo, né? Vive debaixo de condenação. o Então, tempo todo. quando nós falamos, por exemplo, de ser feliz e viver intensamente, aí as pessoas perguntam, não, mas será que isso é possível mesmo? Né? Como que é isso? Será que é da vontade de Deus que eu seja feliz? Vamos trazer, então, isso aqui para o contexto da mulher. Penso que tem muitas mulheres aqui nos assistindo. Será que as mulheres elas têm mais dificuldade em viver essa vida plena em Cristo? Ou de desfrutar a vida com Cristo, seja no casamento, na maternidade, no próprio ministério, como a Valéria mencionou aqui. O que você acha, Dalva? Você que é uma antilegalista. Antilegalista foi boa, pastora. Eu penso que quando eu, como mulher, né, eu já passei todos esses momentos, né, de condenação, porque eu acho que não fui uma boa mãe, de achar que eu poderia ter sido melhor em muitas outras áreas. Eu acho que a mulher tem isso, ela traz essa condenação para ela debaixo de tanta coisa que ela precisa responder. No trabalho, com o marido, com os filhos, em casa. Mas, por outro lado também, eu penso que quando a mulher ela não tem uma visão clara de quem é Deus, ela vai sofrer muito, porque ela está sempre olhando para o passado. Lembrando de alguma coisa que ela deixou de fazer e achando que Deus está insatisfeito com ela. E quando ela acha que Deus está, imagina quem está perto dela. Se Deus está insatisfeito, o marido, então, está super insatisfeito. Então, ela vai viver uma vida muito ruim. E não conseguirá viver E olha, intensamente. é muito comum, infelizmente, a lei e muitas igrejas que são realmente legalistas, né? E que ensinam a viver dessa maneira, porque torna-se uma prática de vida, ficar olhando para si o tempo todo, né? E procurando a Algum aprovação para você se sentir bem. Então, isso é muito, muito comum. E isso gera mais condenação, Muito mais mais. acusação. Brinquei com a Dalva ali sobre essa questão de ser antilegalista, porque nós duas viemos de denominações assim, e eu, particularmente, eu cresci numa igreja assim, onde era muito baseado em uma santidade exterior, da roupa que você veste, o tamanho do seu cabelo, coisas desse tipo.
E isso gera muita condenação. Então, quando fala de viver intensamente, vem um ponto de interrogação enorme na sua frente. Você fala assim, mas como é que é isso? Porque eu não sei. Então, eu tive que ser liberta também desse espírito de condenação para poder aprender a desfrutar de Cristo na minha vida. E eu penso que todos nós, de uma maneira ou de outra, temos que Precisamos. aprender, no Isso. momento da nossa vida, Sim. Verdade. a viver assim. Sim. Como que é a sua experiência, Marília? Como foi? Ou como que você vê essa questão da mulher? A mulher cristã, você acha que ela tem mais dificuldade de realmente desfrutar dessa vida plena com Cristo? Pastor, as mulheres em geral, elas são mais emocionais, né? Mais do que o homem. O homem ele é mais racional. Então eu acho que o fato dela levar às vezes algumas circunstâncias para o pessoal, isso complica, né? Eu acho que a mulher também pelo lado dela ter muitos afazeres, também estatisticamente falando, a mulher ela é mais tendenciosa à ansiedade, né, do que o homem. Isso é estatístico. E, em consequência disso, várias doenças, depressão e até morte. Então, eu penso que a mulher não é que ela tem mais dificuldade. Eu acho que os próprios hormônios e as circunstâncias mesmo ao seu lado levam ela para se preocupar mais. Então, nós precisamos exercitar mais, eu acho. Eu acho que a mulher precisa ter mais cuidado para descansar, para realmente rejeitar esse tanto de tarefas, a cobrança, né, em casa, às vezes cobrança na sociedade com o filho, nas tarefas dos filhos. Então, eu acho que, em função disso tudo, ela sim tem que praticar mais, eu acho, do que o homem. Eu acho que a mulher cristã ela tem que ter muito cuidado para ela poder praticar o que a Bíblia ensina. Romanos 5, versículo 1, diz que nenhuma condenação há sobre nós. Então, não existe mais condenação porque nós fomos justificados pela fé. E nós estamos em paz com Deus. Isso. Então, é uma afirmação que define o nosso estilo de vida. Porém, a mulher moderna, de maneira geral, ela traz consigo muitas preocupações. E toda essa conquista também da mulher no último século, né, do século XX para o século XXI, isso trouxe mais peso para ela. Porque ela não consegue viver em paz. Porque ela tem tantos afazeres. Aumentou muito. E né? a luta dela por direitos e para ela ter que provar que ela é capaz, que ela merece, que ela precisa ser reconhecida. E agora, falando de uma maneira muito clara também, ela precisa entrar no mercado de trabalho e disputar com o homem. Isso. Então, tudo isso gera muito mais preocupação e pressão. Então, como que nós vamos viver debaixo de pressão o tempo todo? E, às vezes, na igreja também. Existe esse discurso, né, que a mulher tem que ser, que a mulher tem que aparecer, que o Ministério de Mulheres, né, que as mulheres têm que ter posição, O lugar precisam dela, ser né? reconhecidas. Então, você percebe como que o mundo traz isso e, muitas vezes, nós ficamos mais distantes daquilo que a Bíblia nos diz e nos mostra sobre viver intensamente. Para você viver intensamente, você precisa lidar com a questão da condenação e da acusação. Pastora Valéria? Pastora, quando vocês iam falando, eu ia lembrando, né? Viver pela demanda. São tantas demandas e que nós esquecemos do foco, né? Você tem que saber, assim, colocar a sua atenção na coisa certa. Para que eu fui chamada? Né? Por que Deus me fez mulher? As demandas são muitas, elas são muitas vezes simultâneas. A maternidade, às vezes, é simultânea com a sua profissão, com o seu ministério. São muitas coisas, mas, sabe, a ira de Deus não pode mais alcançar a gente, não, queridas. A ira de Deus foi depositada lá na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita. Deus está satisfeito comigo e com você. Tudo que você fizer para Ele, nele, é melhor. Mas, assim, sem fé é impossível agradar Ele. Então, sempre vai ter aquela questão que você vai ter que se esforçar. Se esforçar para descansar. Então, essas demandas você tem que deixá-las lá na cruz de Cristo.
Você vai dando um passo após o outro, dependendo e contando com o Senhor, porque nunca vai te deixar. Pastora, a mulher, quando ela é uma mulher cristã, eu acho que ela precisa primeiro identificar aquelas demandas que não são legítimas. Acho que são muitas demandas Fardos que ilegítimos, são né? como essas que a senhora falou. Você tem que se impor, você tem que ser melhor, você tem que aparecer no mercado de trabalho. Às vezes acontece concorrência até com o marido, que ela acha que ela tem que ser melhor que o marido. Né? Então, isso, em vez de trazer paz, traz fardo. Gera uma competição constante, né? Constante. Com certeza isso Horrível. não gera paz. Nós falamos aqui a respeito de muitos sinônimos, né, sobre viver intensamente. Essa questão do descanso, da paz, do desfrute. Com certeza tudo isso nos leva realmente a viver intensamente. Eu acho que para alguns, viver intensamente é aquela vida sem compromisso. Então, quando você fala viver a vida intensamente, você já pensa naquela imagem de uma pessoa assim na praia, né? Aquela água tranquila. Uma rede, né? Uma boa rede. Tudo muito tranquilo, aquela ausência de preocupação. Mas nós vemos que não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que mesmo em meio aos afazeres à nossa volta e até situações difíceis como tribulações, ainda assim nós podemos experimentar a paz de Cristo e viver intensamente. E eu gostaria, então, de focar aqui em relação a essa questão do desfrute. Desfrutar das coisas simples, das bênçãos, isso faz parte de viver intensamente. Então, como que nós podemos desfrutar dessas coisas? Eu gostaria que cada uma de vocês aqui falasse, mas antes a gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar aqui falando desse assunto. Como viver a vida intensamente? Daqui a pouco a gente está de volta. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e se você tem alguma pergunta, nos envie pelo WhatsApp da Vinha FM 62 99997 2005. Nós vamos esperar você. Estamos aguardando. E para você, líder, envolvida no Ministério dos Radicais Kids, não perca a nova edição do Manual do Discipulador. Confira em nosso site editoravideira.com. Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, O Amado Coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, O Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site editoravideira.com. Não perca! Bem, estamos falando hoje a respeito de um tema muito gostoso sobre como viver intensamente. Será que é vontade de Deus que a gente viva intensamente? Olha, eu creio que sim. Eu creio que nós servimos a um Deus alegre, eu creio que nós servimos a um Deus rico, a um Deus que já nos deu tudo em Cristo Jesus, porque Ele mesmo afirma que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Não é? Ele se tornou homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, houve uma troca. E essa troca, ela trouxe consigo bênçãos. Então, quando você desfruta das bênçãos de Deus na sua vida, você está vivendo plenamente ou intensamente.
Mas para algumas pessoas, elas acham que isso não é possível, que a vida cristã ela está associada a dificuldades, a pressões, a lutas, e às vezes não conseguem desfrutar de Deus nem na oração. Olha, eu posso dizer para você que eu aprendi a desfrutar de Cristo através da oração. Nem sempre a oração tem que ser aquela listinha de alvos ou a guerra espiritual, que tem a sua importância. Mas, é claro, desfrutar de Cristo todo o tempo significa viver intensamente. Então, eu quero perguntar aqui para essas queridas irmãs, mulheres de Deus, para elas compartilhar com você um pouquinho sobre esse desfrutar. Como que eu posso viver intensamente desfrutando a vida com Deus? Pastora Marília, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão de desfrutar. Interessante, pastora Márcia, que lá em Gênesis, a Bíblia relata que Deus fez todas as coisas, não é, em 5 dias e fez o homem no 6º. Interessante que no verso 25 lá aqui de Gênesis, a Bíblia fala que ele fez todas as coisas, capítulo 1, verso 25. E quando ele encerrou, ele falou, isso era bom. E no verso 26 fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha, o primeiro dia do homem foi quando tudo estava pronto. Por que Deus não fez o homem no primeiro dia? Depois falou, não, agora eu vou fazer as plantas, os animais. É porque Deus criou todas as coisas para nós, para o nosso desfrute. É verdade. Isso é um princípio espiritual. E eu acho isso muito interessante, até aprendi isso muito andando com a pastora Márcia, né, de desfrutar de tudo, desfrutar da casa, desfrutar dos filhos, do marido, né, do jeito que o Senhor tem te dado. Dos então, irmãos. Dos irmãos, da comunhão. O meu discipulado, né? Às vezes tem dia que as pessoas, nossa, discipulado é uma pauta, tem que... Eu faço tudo isso, eu oro pelo meu discipulado, eu trago uma pauta, mas eu chego ali com elas, eu tomo café, a gente ri muito, a gente conversa, a gente troca dieta, a gente troca receita. Então, isso é desfrutar, né? É viver uma vida que Deus planejou para nós. Então, eu louvo a Deus, porque eu realmente tenho aprendido, pastora Márcia, a desfrutar. Eu venho trazer meu filho para a escola todo dia. Nessa hora, eu poderia, né, às vezes, ver uma mensagem, olhar uma coisa ou outra, eu paro tudo, eu fico desfrutando dele. Aí eu venho conversando, como é que foi seu dia? Como é que foi sua prova? Sabe? E nós precisamos aproveitar esses momentos que o Senhor nos dá, né, pastora Márcia, para aproveitar. Eu acredito que essa palavra define bem viver a vida intensamente. É desfrutar de tudo que Deus nos dá. Amém. Mas eu quero fazer uma pergunta bem específica aqui, vou deixar Sim. a Dalva e a Valéria responderem. Qual que é a sua definição de um dia perfeito? Em que você, assim... tira o dia falando, hoje eu vou desfrutar. Vamos começar com a pastora Dalva. Olha, definição de um dia perfeito, pastora, eu acho que é aquele dia que você acorda em paz. É muito bom. É aquele dia que o seu coração ele não está atormentado, ele não tem más expectativas do futuro, mas você está em paz com Deus, você acredita que Deus tem coisas boas para você. Porque tem pessoas que já acordam de manhã assim, gente, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Estou sentindo, tá um negócio ruim. Mas eu acho que um dia perfeito é você acordar e saber, Deus cuida de mim. E eu estou em paz com Ele, Ele não vai me condenar, muito pelo contrário. Ele tem coisas boas na minha frente. Isso é muito bom. Porque não adianta também você acordar e ter uma mesa de café posta, assim, abundante, bem diversificada, né? Sem nada integral, né? Claro! Comer à vontade. Mas se você não tem paz... Sem engordar, pastor, sem Exatamente. engordar, detalhe. Mas você não sente paz, então, assim, você pode até comer ali, mas você fica angustiado, preocupado. Então, essas coisas exteriores, realmente, ela tem valor, mas pouco valor. O que realmente faz diferença é aquilo que Deus tem para nós, né? Valéria, conta pra gente, qual que é o seu dia ideal? Eu tô meio assim com vergonha. É mesmo? Porque parece que eu tô... Tão será que eu tô natural. mais natural? Olha, depois de uma boa noite de sono, porque dormir para mim é muito importante no meu caso,
Eu gosto, assim, de degustar uma boa comida, pastora. Mas Café da claro, manhã, claro. assim. Eu falei, gente, será que eu vou falar o que eu realmente, assim... É um dia que eu desfruto. Olha, eu gosto muito de desfrutar do bom café da manhã. Ó, mas café da manhã com paz é a combinação não. perfeita. É o café Nossa, perfeito. café com Jesus, café com vocês. Né? Eu gosto de desfrutar de um bom café da manhã. Eu leio minha Bíblia todos os dias de manhã. É o meu momento, assim, maravilhoso. Não gosto nem que conversem comigo, mas eu gosto muito de estar com a minha família, eu gosto muito de ouvir uma boa palavra, eu gosto muito de vir para o culto, ouvir, eu desfruto. Eu até brinco, né? Eu gosto de culto, gente, você já viu isso? Eu gosto demais, eu gosto de erguer minhas mãos, eu gosto de louvar música alto, entende? Eu gosto de estar com meu esposo, de degustar comidas novas, eu gosto de viajar. Então, um dia perfeito para mim teria 2 modelos clássicos, né? Um dia que eu não tenho muita hora no relógio, que eu tenho que fazer as coisas, né? Isso é Que bom. é bom. Uma agenda cheia, né? É. Ou aquele dia que eu tenho oportunidade de realmente desfrutar do Senhor através dos irmãos. Pastora, bênção. sabe que eu acho que acontece muito, né, na vida da mulher, principalmente, é porque nós vivemos, né, em dias de... A Bíblia diz que os dias seriam abreviados. E acho que toda mulher tem a sensação. Fala, gente, parece que eu não fiz tudo que eu precisava fazer naquele não, O dia. isso dia aí hoje é- foi abreviado. Mas eu acho que a mulher, por exemplo, com essa série de coisas, com esse tanto de coisas a fazeres, uma agenda cheia de coisas, ela deixa de desfrutar o momento pensando o que é que ela tem que fazer. Isso. Ou então, calculando, planejando. Não, eu estou aqui, mas agora mesmo eu tenho que fazer aquilo. Ela amanhã eu nunca tenho que vive ligar. o agora, né? Exatamente, não vive. É por isso não desfruta. Então, eu acho que esse é um exercício que nós precisamos praticar. Né? Parou naquele momento, a pastora Valéria falou, vou tomar um café. Então, nessa hora eu não vou ver mensagem, nessa hora eu não vou ver internet, eu vou desfrutar, eu vou... Né? Porque senão, se você começar a ver, abrir o WhatsApp, acabou. Eu acho que tem pessoas também, pastora, que ela está tão preocupada com o que ela tem que fazer e com as preocupações do dia a dia, que ela não desfruta das pequenas coisas. Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro filho, eu realmente não consegui desfrutar. Eu achava tudo tão difícil. Geralmente. E eu falava, gente, eu não consigo fazer mais nada. Agora, tudo é o nenê. Então, assim, eu comecei... Minha vida acabou. Minha vida acabou. E aí eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer agora? E quando eu tive o meu segundo filho, que eu já estava um pouquinho mais madura... Aí você um teve pouquinho certeza mais que a sua vida experiente. acabou mesmo. Não, eu consegui desfrutar. Porque Ah, o que 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 eu bom. percebi? Eu percebi que eu perdi muito tempo no primeiro, pensando nas dificuldades. Colocando foco ali nas dificuldades. Nas dificuldades. Né? Eu entendo. Do segundo, eu falei, gente, eu vou desfrutar desse neném, isso vai passar. O bom mesmo é o terceiro, viu, Dá? O É. terceiro é o céu, Olha, gente. eu vou Deixa a além. dica aí. O bom mesmo é o neto. Eu vou Oh, experimentar. Deus, tem Esse aí eu muitos vou desfrutes aqui. Mas olha, eu penso que tudo isso que você está falando, principalmente em relação às mulheres, diz respeito a você realmente não enxergar o que está na sua frente, né? E desfrutar daquilo ali que Deus tem dado. Isso Mas escolher Escolher. viver uma vida de insatisfação. É verdade. E aí as pessoas vivem ou no passado, Ou no porque futuro. ela fica olhando para o passado e remoendo ali as faltas daquilo que ela não fez, deveria ter feito, ou então o inverso, aquilo que ela fez e não deveria ter feito, ou então vivendo no futuro, com aquela preocupação de coisas que podem vir a acontecer. Isso mesmo. E aí ela perde exatamente o desfrute do presente. Isso é verdade. E eu penso que nós, mulheres, precisamos, como você disse, aprender a desfrutar. É um aprendizado, mas é um aprendizado que se começa pela palavra. Porque se nós vamos para a palavra e nós damos crédito àquilo que está escrito na Bíblia, nós realmente vamos poder viver uma vida intensamente. Amém. Eu estava ouvindo, né, vocês comentando sobre essa questão também das coisas pequenas, né? Então, às vezes, coisas que fazem parte do dia a dia, pode ser um café da manhã, pode ser o culto da igreja, que você está acostumado ali a estar presente toda semana, mas você vai para o louvor com aquela disposição de adorar. Mas você não chega ali observando as coisas. Tem pessoas que, às vezes, ela chega ali, ela está observando a roupa de quem está na frente, ou é o som muito alto, ou o tempo que está levando para aquele momento. E isso rouba dela o desfrute
do louvor. É, Então, eu penso que nós precisamos aprender isso. é verdade. Não interessa se você está num culto com adultos, com jovens ou com crianças. Você pode desfrutar daquele momento ali. Né? Então, eu acho que hoje na igreja, né, nós trabalhamos aqui com adultos, com jovens, com crianças, né, e nós temos uma mensagem que alcança a todos, que é a mensagem da graça. E a mensagem da graça nos fala que nós somos amados por Deus. Então, nós podemos ter uma expectativa de coisas boas que vão acontecer Amém. na nossa vida. Agora, é uma mensagem simples, É. ela não é nova, porque a Bíblia foi escrita com base nessa revelação da mensagem da cruz, né, das boas novas, que é o Evangelho, mas muitos não desfrutam, não vivem essa vida plena. Eu gostaria que a gente falasse um pouco aqui sobre essa importância, então. É preciso ter essa revelação de ser amado por Deus, que nós já somos amados por Deus, para que a gente possa realmente viver intensamente? Qual que é essa relação aqui entre ter a revelação e essa vida abundante? Quando não se tem a revelação, pastora, dificilmente vamos ter uma vida abundante. Porque saber da graça, às vezes a gente até sabe. Né? Eu sei que Deus me ama, eu já ouvi muito sobre isso, já sou um crente antigo, mas viver essa verdade, isso realmente tem que descer para o nosso coração. Né? Isso tem que ser uma coisa muito real. Quando eu me converti, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus, porque na minha infância eu tive dificuldade de relacionar com meu pai. E eu lembro que eu tive que resolver com meu pai para poder me relacionar com Deus. Então, tem pessoas que vivem isso. Ela não consegue entender a graça por causa de coisas que ela ainda não resolveu dentro dela. Ela ainda acha que Deus não a ama e que ela está devendo alguma coisa para Deus. E ela não consegue E tem uma desfrutar. questão também, tem pessoas que se sentem acusadas de desfrutar. Tem também. Tem. Ela se Tem sente assim, ela também. fala, não, gente, está tudo bom demais, Pra ser vai verdade. acontecer alguma coisa ruim. É. Então, Isso assim, é um estilo de vida É verdade. que impede ela realmente de entrar nessa vida plena com Deus. É verdade. Então, quando você tem os olhos abertos para você entender, gente, eu sou amada, Deus me ama, Deus me amou, eu era pecadora, eu não fiz nada para merecer, Isso. e Ele me amou, e Ele continua me amando. Quer dizer que se eu errar, se eu deixar de fazer isso ou aquilo, o amor dele não muda. Quer dizer, quando você entende que isso, de fato, é uma verdade espiritual, a sua vida, ela muda. Muda. Porque você Muda. tira os olhos de você Uhum. e você coloca os olhos Isso. em Cristo. É verdade. Exatamente. Você teve que experimentar isso, Marília? Sim, aquele versículo que fala, né, que nós precisamos saber quanto o Pai ama Jesus para entender o quanto ele nos ama. Porque o versículo fala que assim, lá em João, né, 17, assim como nós somos um e o Senhor me ama, é assim como também o Senhor ama ele, Jesus fala. Então, quando nós entendemos que o Pai ama, né, Jesus, é o mesmo tanto, nós estamos inclusas em Jesus. Então, Jesus, ele não. Quando você tem essa revelação da justiça de Cristo, que nós somos colocados em Cristo. Então, quando Deus olha para Jesus, ele não vê pecado, ele não vê falha, ele não vê, né, nada que ele fez que vai realmente gerar ali uma consequência. Por quê? Porque Jesus levou lá na cruz. Então, eu estou em Cristo. Então, quando Deus olha para mim, ele vê Cristo. Pastora, isso trouxe uma revelação tão grande na minha vida que errar, nós vamos errar, né? Nós estamos sujeitos a errar. Mas quando eu erro ou quando vem algum tipo de condenação, eu me lembro dessa verdade, né? Eu estou em Cristo. E se Cristo, se o Senhor também jogou toda aquela condenação em Cristo, como a pastora Valéria falou, quer dizer que a paz, né, que era proposta para ele, veio para mim. Jesus, na realidade, fez uma troca, né? Ele levou a nossa condenação e nos deu a sua paz. E para entender isso também, a gente precisa entender que eu não mereço, né, pastor? É isso que eu ia falar. Eu não mereço. Tem uma frase do pastor Luiz que eu acho muito joia, porque às vezes nós queremos merecer e queremos comprar a bênção e a graça. Pagar de alguma maneira. Pagar né? de alguma Isso. forma. Não tem jeito E de o pastor comprar. Luiz diz, você é muito pobre para pagar.
E Deus é muito rico para receber o que você tem para dar para ele. Mas Então, eu ele vai dar de Responsabilidade, graça. né? Mas É essa verdade. questão do merecimento, irmãs, isso aí a gente tem que começar a praticar isso. Nós não merecíamos o que nós temos hoje. Nós não. Quem vive no merecimento vive triste, vive murmurando, vive achando que merece. Gente, isso é muito ruim. Por um lado, você vive condenado, né? Hoje eu fiz as coisas certas, então eu vou descansar. Hoje eu fiz você tudo merece. que estava na minha agenda. No outro dia, que você não ticou o último item lá, porque mulher, ela tem isso. Eu tenho no meu telefone. Todo dia eu falo, ixi, hoje eu não vou nem olhar, porque se eu olhar, eu não durmo. Tipo assim, eu não tiquei os 2 últimos itens. Não, gente, deixa eu te falar. Sai do merecimento, né? Nem na condenação e nem achar que as pessoas também estão em débito com você, porque existe isso, pastora. A gente acha que as pessoas têm um débito para conosco. Deixa eu te falar, ninguém não nos deve nada. Olha, viver uma vida intensa ou viver intensamente, é claro que não é ausência de você ter uma vida planejada, de você ter uma agenda, de você ter alvos, né? De você, no final do dia, até clicar ali, né? As suas tarefas. Não, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer e sentir realizada, em paz. Isso é bom, isso não é ruim. Mas não entenda que é uma vida sem compromisso ou algo desse sentido, porque não é verdade. Não. Eu me lembro uma vez, um tempo atrás, já era costume nosso, né, ter a nossa agenda anual da igreja e tinha ali as conferências e aqueles compromissos que nós planejávamos fazer. Mas sempre, antes das conferências, era muito trabalho, né? Então, conferências muito grandes e a gente tinha que dividir ali todo o trabalho. Mas, às vezes, eu via que a gente ficava, assim, cansada, não era? Preocupada. E você acabava projetando o seu descanso só para depois que concluísse aquele evento. Isso mesmo. Eu me lembro uma vez que eu falei para vocês, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez nós vamos descansar antes e durante. Sim, Lembra? lembro. Eu lembro que aqui as mulheres olharam para mim assim, com os olhos arregalados. Como seria? Como se eu estivesse falando algo assim novo. Como que é possível isso? Então, eu desafiei. Falei, olha, nós vamos fazer no descanso. E nós vamos crer que Deus faz todas as nossas obras. Eu me lembro que eu li até o versículo, né? Que Deus trabalha por nós e Ele faz todas as nossas obras por nós. E aquilo gerou paz no coração. É claro que nós tivemos que vigiar, mas aquilo ali trouxe um entendimento, junto também com a oportunidade de poder praticar. Então, eu penso que a vida cristã é um aprendizado. Muitos, infelizmente, acreditam que a vida cristã é uma vida de sofrimento, de privação, sem prazer, sem alegria, e acabam vivendo exatamente assim. Às vezes têm medo de esperar algo bom, de ter perspectivas boas e ficar frustrado, né? E achar que Deus tem bênçãos para o outro, mas não tem para ele. Então, sabe, a Bíblia, ela nos dá a garantia que nós podemos viver, sim, dias felizes. Amém. E eu queria falar um pouco sobre isso. O que a Bíblia, então, fala sobre isso? Será que isso não é apenas um pensamento positivo? Viver intensamente é possível viver dias felizes? O que a Bíblia fala sobre isso? Queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho, ou algo mesmo que Deus tenha falado com você e trazido entendimento a respeito desse texto. Pastora, Deus falou muito comigo a respeito de ser feliz, independente daquilo que está ao meu redor. Porque muitas vezes eu sempre vivia esperando que algo acontecesse. E era sempre aquela sensação de que não aconteceu, então eu estava infeliz. E um dia eu li Isaías, né, Isaías 64:4, que diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém. E eu comecei a entender que eu poderia esperar em paz que existia um Deus que estava trabalhando a meu favor, mesmo que eu não estivesse vendo. Porque às vezes a gente não vai ver. Você vai ver as coisas difíceis, você vai ver os problemas, a falta de dinheiro na conta, a doença ainda está ali, mas existe um Deus que trabalha por nós.
Isso, me isso, trouxe isso traz paz. realmente descanso, né, Marília? A Bíblia também fala, né? Alegrai-vos no Senhor. Aí ele fala, outra vez digo. Por que ele tem que falar 2 vezes? É porque a nossa alegria está nele. Eu acho que quando realmente nós praticamos isso na nossa vida, né, você estava falando a questão de aprender, né, a depender de Deus para fazer uma conferência. Eu acho, pastor, isso é um princípio para a nossa vida. Porque nós somos tão incapazes. Você lida ali com o filho na infância, na hora que ele chegou na adolescência, aí vem um outro desafio. Aí depois chega na juventude, é outro. De casa, é outro desafio. Então, sempre nós vamos estar, né, cercados de desafios. Mas é olhar para o Senhor e realmente declarar, né, que dele vem a nossa alegria, porque é Ele que nos capacita. Então, é olhar para as circunstâncias, para os desafios e falar, agora o Senhor vai fazer por mim, né? Quando Jesus estava ali na cruz, Ele prometeu o Consolador. Ele falou, eu enviarei o Consolador e Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Quando nós aprendemos aprendemos a descansar no Senhor, nós vivemos dias felizes, né, em todas as áreas da nossa vida. Amém. É verdade. Eu me lembro que nós gravamos um programa aqui, onde nós falamos aquela promessa gloriosa, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Irmãos, isso aí é tão amplo, porque tudo vai cooperar, sim, até às vezes as circunstâncias difíceis, que são momentâneas e sazonais, mas não eternas, elas vão cooperar. No final, tudo vai dar certo. Né? Eu sei que é uma frase, às vezes, muito simplista, mas eu queria só ler um versículo aqui, porque eu interpretei esse versículo errado a vida inteira, e recentemente o Senhor me deu luz nele, que está lá em Efésios 2:10, que diz o seguinte, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, assim, eu achei a vida inteira que eu fui criada para fazer as boas obras. Isso não estava errado, mas isso não era toda a verdade. Quem preparou as obras de antemão foi Deus. Então, as obras, Cristo já realizou por nós. Então, assim, nós temos que apenas, da mesma forma como nós recebemos a Cristo, devemos andar também nele. Eu acho que isso é viver intensamente. Andar de acordo com o que você recebeu a Cristo, pela fé. Amém. É verdade. Eu penso que viver intensamente tem a ver com essa questão de você voltar-se para dentro, para essa vida interior. Porque a vida de Deus está aqui. É um viver que começa de dentro para fora. Isso. Quando você vive com base em coisas exteriores, você não consegue viver intensamente, porque você depende das circunstâncias. Sim. Então, se você levanta de manhã e você já ouve o noticiário falando coisas negativas, você já começa a ficar apreensivo. É verdade. Então, você pega o seu celular e você já vê uma notícia ali que vai chover muito, que vai faltar energia, que vai ter enchente. Então, aquilo ali já rouba de você a paz. E hoje nós vivemos no meio de tudo isso, de uma maneira muito mais intensa do que no passado. É verdade. Porque as informações são muito Sim, rápidas. é verdade. Então, aquilo que está acontecendo lá em outro continente, Chega aqui. você já está sabendo aqui simultaneamente. Então, as pessoas tendem a viver mais ansiosas, né? E têm mais dificuldade de viver realmente intensamente, como a Bíblia diz. Então, eu creio que nós precisamos aprender a viver uma vida de dentro para fora. Por isso que eu creio, eu realmente acredito que a maneira como você planeja a sua vida, como você planeja o seu dia, determina em muito se você vai desfrutar ou não daquilo que Deus tem para você. Então, se você tem o hábito de levantar de manhã, orar, ler uma palavra, ler um versículo, declarar uma frase. Se você levanta de manhã e já diz, eu sou amado de Deus, Aleluia. eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou aceito.
Olha, isso é poderoso. Faz toda a diferença. Porque a sua mente é programada. Então, verdade. você vai desfrutar daquilo que você acredita. E É declara. uma questão de crença. E declara, verdade. né, pastora Márcia? Às vezes as questão de pessoas crer acreditam, mas não verbalizam. Porque nós somos frutos também das nossas declarações. Né? É abrir a boca, confessar e declarar. Isso tem muito poder. Porque quando você abre a boca e fala aquilo que Deus diz na palavra, não sou mais eu, é Deus que está dizendo. E você percebe que muitas vezes as pessoas não declaram mais, os crentes, porque tem dúvida. Sim. Ele não sabe se é a vontade de Deus, se aquela promessa é para ele. Ele vive com Então, dúvida. as pessoas estão sempre perguntando, será que Deus tem isso para mim? Eu estava lendo recentemente, né, o livro de Ruth, e eu me deparei ali com uma frase tão linda, em que Noemi fala, não hei de buscar marido para vocês, para que vocês sejam felizes. Ela estava falando ali em relação às noras, né? Porque estavam ali 3 viúvas, 3 mulheres viúvas, que eram Noemi, as suas noras. E elas, então, precisavam realmente ter uma direção. E ela faz menção a respeito disso. Olha, ela não queria apenas um casamento para elas, para ter um sustento. Ou porque naquela época a mulher precisava de um marido para ser valorizada ou algo assim. Tem todos esses aspectos envolvidos, mas ela diz para que você seja feliz. Então, Deus quer que nós desfrutemos, sim, das Amém. bênçãos de Deus. Amém. E que a gente possa viver intensamente, para que a gente possa viver feliz. Pastor, Nós não vivemos em Amém. função disso. Isso. A Bíblia diz, e Paulo afirma, que mesmo no meio da tribulação ou no meio da escassez, nós podemos ter abundância de alegria. Amém. Como que é Aleluia. possível? Porque é uma vida que vem de dentro. Amém. É uma satisfação interior e não baseada em coisas exteriores. É verdade. Você falando isso é justamente ter um coração grato, né, pastora Márcia? Porque, Com certeza, às a vezes, gratidão pessoa faz tem- toda a Tem diferença. um marido, a outra está sofrendo porque perdeu o marido, ficou viúva. Mas aquela que tem só reclama, só vê falha, só vê defeito. Começa a abrir a boca e agradecer, Senhor, obrigado por esse marido. Senhor, obrigado por esse filho, porque tem gente que está chorando porque não tem filho. E É você verdade. está chorando porque você só vê as falhas, só vê as deficiências. Então, acho que esse coração grato, verdade. pastor, É ele verdade. nos proporciona uma vida intensa. É e feliz. verdade. Com certeza, a gratidão ela está incluída aqui entre aqueles itens que nos leva a viver uma vida intensamente. Bem, nós compartilhamos aqui esse tema hoje de uma maneira tão gostosa, e eu penso também que isso aqui fala da nossa experiência, porque nós temos aprendido a viver uma vida intensamente na presença de Deus, o que não significa que é uma vida com ausência de problemas, mas nós temos aprendido a olhar para o Senhor. Nosso alvo aqui é que você também possa desfrutar dessa vida abundante Amém. e viver intensamente. Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar com uma palavra para você, de uma maneira bem prática. O que a Bíblia ensina ou como a Bíblia nos ensina a viver intensamente? Daqui a pouco a gente está de volta. E para você, líder, envolvido no Ministério dos Radicais Kids, não perca a nova edição do Manual do Discipulador. Confira em nosso site, editoravideira.com. E agora, o nosso quadro de perguntas. Muitas perguntas chegaram para nós. Eu e a pastora Dalva vamos responder algumas. Pode ser a sua dúvida também. Então, olha só. Pastora, tem um filho de 3 anos que só fica no celular e percebo que ele está muito nervoso. Como devo agir nessa situação? Eu também sou mãe, né? Sou mãe de 3 filhos, uma casada, um filho jovem e um filho também juvenil que também tem celular, né? Hoje é impossível ficar sem celular com tanta aula online, né? Com tantas mensagens, às vezes trabalho de escola. O problema aqui não é o celular. Sabe qual que é o problema? O
problema é a falta de limites, né? Eu vou falar para você o que eu faço na minha casa. Então, o que eu faço dá muito resultado, é estabelecer limites, estabelecer disciplina. Eu acho que a questão aqui não é tirar o celular, mas é colocar ali, fazer na sua casa um quadro de horários, estabelecer limites com hora para todas as coisas, assim como o seu filho tem hora para brincar, hora de comer, hora de dormir, né? Ele tem a hora da tarefa, a hora do celular. Então, eu acho que essa é a maneira mais prática de nós administrarmos o tempo dos nossos filhos, sem deixar que eles fiquem sem, né, esse recurso que é o celular e às vezes até a internet, né, pastora Dalva, tão útil para nós, principalmente nesses últimos anos, nessa década, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de totalmente online. Então, nós podemos fazer isso e, com certeza, você vai ajustar nessa questão. Seu filho não vai estar tão nervoso, porque também, com certeza, né, toda essa questão da internet tem muitas informações que podem estar sendo maléficas para o seu filho e administrar o que ele vê também vai resolver o seu problema, que eu possa ter abençoado você. Amém? Nós temos também outra pergunta, pastora Marília. Como conciliar tempo para mim cuidar da família e trabalho? Uau, realmente isso é uma boa pergunta. Eu brinquei com a Dani, eu falei, eu quero saber a resposta dessa pergunta. Responde, pastora Dalva, também quero saber, vai lá. Realmente, hoje, as mulheres, nós vivemos nesse mundo, né? Que nós precisamos conciliar muitas coisas. Temos casa, temos trabalho, temos os filhos e temos que nos cuidar. Então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar, quais são as minhas prioridades? Porque quando você coloca prioridade, você sabe o que você pode deixar para depois, o que você pode delegar para alguém e o que você não pode delegar para ninguém. Algumas coisas você não pode delegar, precisa que seja você. Mas algumas coisas você pode, algumas coisas você pode pedir, né, pastora Marília? Exatamente. Né, hoje nós temos entrega de todas as formas, pastora Marília é craque para essas coisas, né, pede para entregar. Então, algumas coisas você pode agilizar a sua vida e outras você pode delegar e outras você mesmo pode fazer. Então, estipule isso primeiro, defina suas prioridades, mas principalmente, faça o que Salmo 37:5 diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor as direções, para que ele te direcione como fazer, como cuidar de mim, como cuidar da minha família, como trabalhar, como conciliar todas essas coisas. Confie no Senhor e ele vai te dar a direção certa, a forma certa de você fazer. Amém. Deus te abençoe. Amém. Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, o amado coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, o amado coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, editoravideira.com. Não perca! Bem, hoje nós estamos falando no nosso programa Batom e Bate-Papo a respeito de viver bem. O tema do nosso programa hoje é como viver intensamente. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas será que a Bíblia fala sobre isso? Ou melhor, será que é a vontade de Deus que realmente a gente viva intensamente? Eu gostaria de ler com você João 10:10, que diz exatamente isso. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você
não reparou nesta palavra abundância. Mas eu tive a curiosidade de olhar em outras passagens também da Bíblia, em que refere-se e usa exatamente esta palavra para falar de um estilo de vida, um tipo de vida que somente Deus pode dar, ou que somente os filhos de Deus podem desfrutar. Abundância significa uma medida grande. Então, quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu vida em abundância, significa que Ele quer que a gente viva num nível maior do que o natural, em termos de desfrute, em termos de bênçãos, porque essa é a vontade de Deus. Então, essa medida grande nos fala exatamente de viver intensamente. Agora, é claro que existe uma visão natural do que é viver intensamente. Então, para as pessoas no mundo, viver intensamente, talvez a primeira coisa que a pessoa pense seria: vou parar de trabalhar, vou ficar viajando, vou curtir a vida, vou conhecer lugares, tirar fotos e coisas desse tipo. Olha, se isso realmente fosse viver intensamente, poucas pessoas poderiam realmente desfrutar a vida ou viver intensamente ou viver a vida abundante que João 10:10 está dizendo. É claro que viver intensamente é muito mais do que viver em função de prazeres. Para as pessoas que não conhecem a Deus, desfrutar a vida é apenas ter prazer. Está associado apenas em aproveitar, em viver de festas, bebidas, sexo, viagens, esbanjar todo tipo de prazer carnal. Mas isso, é claro que é um equívoco, porque se fosse assim, apenas as pessoas ricas ou que tivessem essa oportunidade poderiam realmente viver intensamente. Por isso que isso é um engano. E eu quero dizer para você hoje, o que realmente que a Bíblia quer dizer com viver intensamente? Será que é viver na prática do pecado? Não. Na verdade, aquele que vive no pecado está perdendo a vida e não desfrutando da sua vida. Porque todo prazer tem um preço. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar para essas pessoas. Viver intensamente, segundo a palavra de Deus, é você poder viver em linha com aquilo que Deus tem para você. É você desfrutar da vida abundante que já está dentro de você. A vida de Deus. Então, muitas vezes, nós observamos que pessoas que são muito ricas ou que têm posses, elas, às vezes, são muito infelizes e não vivem intensamente, porque elas não conhecem a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Então, o Senhor Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso está escrito em Lucas 12:15. E Jesus estava se referindo aqui a riquezas, a coisas exteriores. Por isso que você pode ter certeza que ter muito dinheiro não significa viver bem. É claro que viver sem dinheiro também traz muita infelicidade, mas não é baseado nessas coisas que a Bíblia nos ensina o que é viver intensamente. Por isso eu gostaria de colocar aqui para você alguns aspectos bíblicos do que é realmente viver intensamente. Porque tanto você como eu, qualquer outra pessoa, filho de Deus, pode desfrutar dessa vida abundante que já nos foi dada através de Jesus Cristo. Ok? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que você precisa entender que, mesmo passando por lutas, por adversidades, por frustrações, você ainda pode viver uma vida feliz. Porque essas coisas fazem parte da vida humana, mas elas não podem nos impedir de viver a vida abundante em Cristo Jesus. Na palavra de Deus, nós encontramos, então, o segredo de uma vida plena,
abundante e feliz. Qual é, então, essas coisas que a Bíblia se baseia para dizer que nós podemos desfrutar de uma vida plena e feliz? Primeira coisa, saia da condenação. A condenação é uma sensação de você estar em falta o tempo todo, principalmente em relação a Deus. A Bíblia afirma que a condenação ela é uma realidade do homem sem Deus. Todo homem tem sobre si a condenação eterna. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos a verdadeira liberdade, porque toda condenação é removida. Então, nós hoje podemos viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Mas ainda assim, muitas pessoas salvas ainda vivem com aquela sensação de condenação, ou seja, de estar em falta o tempo todo, principalmente em relação a Deus. Por exemplo, quando você não ora, você se sente acusado. Mas, às vezes, se você ora, você acha também que você orou pouco. Outra coisa, lembranças ruins do passado. É claro que o diabo ele faz questão de lembrar você dos seus erros, dos seus pecados, de experiências ruins do passado. Para quê? Para prender você na condenação, para fazer com que você viva esse peso, esse fardo, e acredite que Deus está com raiva de você. Olha, quem aceita a condenação em sua mente vive o tempo todo remoendo os erros do passado. Então, você não precisa ignorar o passado. Você precisa crer que toda dívida foi paga pelo Senhor Jesus. Se você crê no sangue do Calvário, então não há mais nenhuma condenação para você. É isso que Romanos 8:1 afirma, que nós não estamos mais debaixo de condenação. E a Bíblia diz, nenhuma condenação. Aqui está incluído todos os pecados, todas as suas falhas, aquele temperamento ruim, tudo que está associado à velha criação. Então, a razão por que muitos irmãos vivem uma vida de derrota é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. E estão sempre com essa sensação de que não oraram o suficiente, não fizeram o suficiente e se sentem sempre em falta. Por causa disso, vive uma vida angustiada, e eu diria até miserável. Simplesmente não dá para viver a vida intensamente, com pensamentos divididos a respeito de Cristo. Certamente você já teve pensamentos desse tipo. Por exemplo, como você ainda consegue chamar a si mesmo de cristão? Ora, como você é hipócrita? Para de orar. Deus não vai ouvir sua oração. Olha para você. Olha os seus erros. Você não vai dar nada na vida. Sabe esses pensamentos de derrota que normalmente estão constantemente no seu pensamento? Isso não procede de Deus. Isso é acusação do diabo. Então, para sair da condenação, você precisa entender que Deus já removeu toda a condenação que havia contra você. Por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus foi removida. Toda a ira de Deus foi colocada em Cristo Jesus na cruz, por causa do pecado. E hoje você pode desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Entenda isso. Você já é justo por causa de Cristo. Apenas creia nessa verdade e declare isso todos os dias. Isso significa sair da condenação, não aceitar pensamentos de condenação na sua vida, mas se apropriar pela fé da obra da cruz. Segunda coisa, rejeite todo merecimento. Merecimento é o mesmo que justiça própria. O merecimento se torna uma moeda de troca com Deus.
Então, não tente barganhar com Deus. Não tente viver com base no seu esforço próprio, achando que se você melhorar, você vai agradar a Deus. Olha, entenda uma coisa. Deus é muito rico para precisar vender as suas bênçãos. Mas você também é muito pobre para poder pagar. Então, sabe o que Deus faz? Ele te dá de graça. Então, essa é a graça de Deus. Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. A vida abundante está em Cristo. É pela fé, é de graça, não é por merecimento. Então, você não é salvo por merecer. Da mesma maneira, você não é abençoado porque você merece, mas é por causa de Cristo. Nós somos aceitos unicamente por meio de Cristo. Então, não é uma questão do quão bom você é, mas do quão bom Cristo é. Aos olhos de Deus, estão todos perdoados e justificados, mas apenas aqueles que creem e que tomam posse dessa verdade podem realmente usufruir da vida abundante. Os olhos de Deus estão sobre Cristo, e Cristo é o Cordeiro. Então, viva em paz, porque você já foi aceito por Deus. Amém? Há uma terceira razão que a Bíblia mostra que nós podemos viver intensamente. Tenha boas expectativas. Acorde todos os dias de manhã e declare: eu sou amado de Deus. Deus tem coisas boas para mim. Eu fui escolhido por Deus, eu sou aceito por Deus, eu posso me achegar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Lá em Efésios 2, tem uma afirmação que diz assim: porque Ele me escolheu desde a fundação do mundo. Sabe, você não precisa entender isso aqui teologicamente. Você precisa apenas crer e declarar: eu fui escolhido, a graça de Deus me alcançou. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou salvo. Quando você declara em fé, sabe, você vai se encher de paz. E isso vai gerar em você boas expectativas. Porque você não vai ficar esperando cair um raio na sua cabeça cada vez que você pisar na bola, cada vez que você errar, cada vez que você entristecer o Espírito Santo. Não, o próprio Espírito que habita dentro de você, ele vai te mostrar e você vai saber. Porque aquele senso de arrependimento vai vir na sua consciência, no seu coração. E você vai perceber. E naquela hora você vai pedir perdão, você vai orar. E o Espírito Santo de Deus vai te redirecionar. Então você não precisa viver preocupado se vai errar, se vai pecar, se Deus vai te castigar. Não. Apenas tenha boas expectativas, porque Deus é bom e porque Ele te ama. É maravilhoso saber que Deus tem coisas boas para você. Sabe? O seu amor, ele não muda. E o amor de Deus também não depende do seu comportamento. É isso que está escrito em João 17, 23, que diz assim: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo o conheça, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como também amaste a mim? Que isso? Olha, Jesus está afirmando aqui que você é amado da mesma maneira que Ele é amado. Deus ama você da mesma maneira que Ele ama a Cristo. Quando você tiver a revelação dessa verdade, você vai viver com boas expectativas para a sua vida, porque essa é uma verdade espiritual. Você percebe que viver intensamente não tem a ver com coisas exteriores, não tem a ver se você é rico, se você é pobre, se você merece, se você não merece. Nós vemos que na igreja primitiva, uma grande parte dos cristãos eram escravos. Sabe, naquela época ali, o Império Romano dominava sobre eles. No entanto, aquelas pessoas experimentaram a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Eles acordavam de manhã
E eles não ficavam esperando ser executados ou a ira de Deus cair sobre eles, porque eles tinham descoberto a verdadeira liberdade, a vida abundante. E eles viviam intensamente, porque eles criam na obra consumada da cruz. É assim que nós temos que viver hoje. Então, tenha certeza que as bênçãos do céu estão vindo diretamente sobre você, porque você é amado de Deus. Eu acho tão interessante observar, às vezes, as minhas netas. Elas são pequenas, mas elas acreditam e confiam no amor do avô. E amor de avô, para quem é avô ou já teve avô, você sabe que realmente é muito bom. Então é interessante, porque no aniversário de cada uma delas, elas já sabem que vão ganhar um presente especial. Mas as outras que não estão fazendo aniversário, elas também querem ganhar alguma coisa. E aí o avô sempre diz para elas, né? No caso aqui, o Aloísio. Ele fala, não, mas o aniversário é dela. Então, não é você que tem que ganhar o presente. Mas elas não entendem. E qual é o argumento delas? Ah, mas você podia me dar pelo menos uma lembrancinha. E aí é claro que o aniversário de uma se torna o aniversário de todas, né? Porque todas ganham alguma coisa. Mas sabe, por que elas fazem isso? Por que elas pedem? Por que elas têm essa expectativa de ganhar presente se não é o seu aniversário? Porque elas confiam na bondade do avô. Elas confiam no amor do avô. E elas sabem que, se elas pedirem, elas vão receber. Sabe, o mundo, eles não conhecem o amor de Deus. As pessoas vivem debaixo de acusação, de condenação, e elas não têm boas expectativas do futuro. O máximo que as pessoas no mundo têm é um otimismo ou pensamento positivo. Você já deve ter ouvido falar essa expressão. Mas não é isso que a Bíblia diz. A esperança bíblica está baseada na fidelidade de Deus. Você pode ter boas expectativas, porque Deus é fiel. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, as suas expectativas devem estar firmadas nas promessas de Deus para você. Deus disse que ia cuidar de todas as suas necessidades. Ele disse que ia te guardar. Ele disse que seria o seu escudo, que Ele ia guardar a sua entrada e a sua saída. Ele prometeu que você poderia comer o melhor desta terra. Então, você pode ter expectativas sobre todas essas coisas, porque é isso que te aguarda. Isso não é maravilhoso? Eu penso que isso nos traz paz, nos traz descanso, porque nós colocamos os olhos nele, e não no nosso desempenho, e não na nossa capacidade de adquirir tudo isso. Então, entenda uma coisa. O Senhor Jesus tem tudo isso, e por causa de Cristo, você pode ter também. Eu te pergunto uma coisa. O que você recebe é por causa de você ou é por causa daquilo que Cristo fez? Então, eu quero te fazer outra pergunta. Cristo merece ter saúde? Ele merece prosperidade? Ele merece ter sucesso? Cristo merece paz e alegria? Cristo merece ser feliz? Com certeza, sim. Então, é tudo isso o que você receberá. Não porque você merece, mas porque Cristo te dá pela sua graça. Então, toma posse da troca do Calvário e do amor de Deus por você, ok? E espere coisas boas, porque é isso que Deus tem para te dar. Última coisa, quarta e última coisa, eu quero encerrar aqui, falando a respeito desta vida abundante que o Senhor nos promete. Escolha ser feliz. Não basta apenas você viver com boas expectativas. É muito importante que você tenha uma decisão. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Sabe aquele momento em que você fala, não, basta, chega, não vou mais aceitar a condenação. Não, eu vou crer. Esse momento é importante, porque é o momento em que você decide, você escolhe ser feliz.
independente das circunstâncias à sua volta, independente das pessoas com quem você trabalha. Então, às vezes, ali no seu trabalho, o ambiente é ruim, é pesado, as pessoas vivem falando mal umas das outras, querem puxar o tapete umas das outras. Às vezes, o ambiente que você vai almoçar não é um ambiente muito agradável, mas, sabe, independente de mudar ou não esse ambiente à sua volta, você pode escolher ser feliz. 1 Pedro 3,10 e até o versículo 12, tem uma afirmação interessante a respeito de ser feliz, que diz respeito também ao que nós estamos falando hoje, sobre viver intensamente. O apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta: quem quer amar a vida e ver dias felizes? E eu quero fazer essa pergunta para você. Você gostaria de ser feliz? A Bíblia está dizendo que você pode decidir. Sabe, é muito bom acordar de manhã e poder dizer: eu amo esta vida, eu amo viver, eu amo poder esperar coisas boas no Senhor, porque isso faz parte, sabe, da vida que Deus tem para nós. Mesmo que naquele dia você tenha uma agenda muito cheia, mesmo que talvez você tenha que tomar decisões, resolver problemas, coisas desse tipo, mesmo que aquelas orações e aqueles alvos que você está buscando há tanto tempo ainda não foram respondidos, você pode acordar de manhã, sabe, e ser grato. Você pode acordar de manhã e ser feliz. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a vida cristã é uma vida de sofrimento, de privação, sem prazer ou alegria. Mas, ao contrário disso, a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Em 2 Coríntios 8,2, diz assim: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe, abundância, nós falamos que é algo grande, mas abundância também, principalmente aqui nesse texto, significa que é algo que excede. Sabe, quando você enche um copo de água, essa taça aqui ela está cheia, mas se eu coloco mais água, ela vai derramar. Isso é abundância. Então, você que tem Jesus na sua vida, você já tem a água viva. Você já tem a vida de Deus dentro de você. Mas a abundância fala daqueles rios de água viva que fluem de dentro de você. Foi o próprio Jesus que falou isso. Então, decida ser feliz. Nessa passagem aqui de 2 Coríntios, Paulo está afirmando que a alegria é maior do que a tribulação. Ele está dizendo que a felicidade é uma atitude que nós decidimos tomar. Então, ele disse que mesmo no meio da tribulação, ele percebeu a abundância de alegria. Mas como que isso é possível? Somente os filhos de Deus podem experimentar esse tipo de vida abundante. Então, entenda que mesmo que situações difíceis estejam acontecendo, você pode experimentar a abundância da vida de Deus, abundância de alegria, de paz. Então, tome hoje essa decisão, decida ser feliz, sabe? Deus tem coisas boas para você. Deus pensa coisas boas a seu respeito. E as bênçãos de Deus estão disponíveis para você. Elas já estão sendo derramadas sobre a sua vida. É isso que a Bíblia diz. Então, não viva confiada nas suas emoções, se você está se sentindo feliz ou não. Não ande pelos seus sentimentos, porque os sentimentos são inconstantes. Sabe, um dia você está feliz, outros dias infeliz. Não. Reprograme a sua mente e decida: eu vou ser feliz. Eu vou andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E uma vez que você crê na palavra de Deus, que você crê que você é amada, que você é abençoada, que você é escolhida,
sabe, que Deus trabalha por você, que Deus é por você, você vai poder viver intensamente. Eu me lembro, às vezes, no ministério, a gente sempre tem uma agenda muito cheia, e aí envolve a casa, filhos. São tantas coisas que hoje as mulheres têm e que nós precisamos ali cumprir, né, no dia a dia, e que muitas vezes nós ficamos cansadas. E sabe que às vezes nós até abrimos mão de desfrutar daquele descanso legítimo que nós temos, às vezes até nas férias, né? E eu decidi que eu ia viver assim, no descanso, que eu ia ser feliz em todas as situações. E eu me lembro uma vez, numa viagem para Israel. Nós íamos viajar para Israel, mas eu tinha muitas coisas para fazer, inclusive uma conferência para realizar logo depois dessa viagem. E eu pensei na hipótese de não ir na viagem. E eu pensei, não vou, e eu tenho muito trabalho. E eu fui orar, e o Espírito de Deus falou comigo, mas você pode continuar trabalhando, porque eu trabalho por você. E eu pensei, eu vou nessa viagem. E eu vou não apenas trabalhar durante a viagem, mas eu vou também descansar. E eu vou crer que Deus trabalha por mim. Eu vou fazer essa conferência no descanso do Senhor. E eu não vou apenas viajar, eu vou desfrutar, eu vou me divertir. Sabe, eu fiz uma decisão antecipada. E aquela viagem foi maravilhosa. Eu viajei, eu trabalhei, eu resolvi o que precisava e eu desfrutei, porque era aquilo que Deus tinha para mim. Eu creio que nós podemos, sim, aproveitar a vida, nós podemos nos divertir e nós podemos viver intensamente. E eu quero encerrar aqui dizendo algo para você. Última coisa, seja grato. A Bíblia fala que nós devemos dar graças por tudo que Deus tem feito. Então, é impossível você viver intensamente sem ser grato. Sabe que esse foi o grande problema do povo de Israel lá no deserto? Eles ficaram 40 anos andando no deserto por causa da ingratidão. Quando Deus dava para eles o maná, que caía do céu todos os dias, eles comiam, mas depois eles reclamavam. Quando Deus dava a água, eles bebiam, mas depois eles murmuravam. E eles viveram assim durante anos e não experimentaram o descanso de Deus, a vida abundante de Deus. Rejeite esse espírito de reclamação e seja grato a Deus em tudo, porque isso, com certeza, vai levar você a desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Quero deixar essas coisas que eu falei aqui para você. Saia da condenação, rejeite o merecimento, tenha boas expectativas, escolha ser feliz e seja grato por tudo. Eu tenho certeza que você vai experimentar a vida abundante de Deus e viver intensamente, porque essa é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Que Deus abençoe você. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você.